Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal do Professor Dinar. Hoje nós vamos falar do sistema digestório. Na literatura antiga, era tratado como sistema digestivo, mas aí por alguns ajustes passou a se chamar sistema digestório. A palavra ivo significa função e óreo vem de auditório, ou seja, um espaço, tá? E o sistema digestório é um tubo, é um tubo oco, onde tem, vamos dizer assim, onde tem a passagem de todo o alimento, tá? Nós temos aqui o sistema digestório, nós temos as glândulas salivares, elas têm uma importância muito grande aí na questão das enzimas, e tudo começa pela boca, tá? Onde está a língua, onde está os dentes, onde começa toda a trituração do alimento. Nós temos a faringe, que é um órgão comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Aqui nós já temos o esôfago, que é um tubo aproximadamente de 25 centímetros de comprimento. Depois a gente tem o estômago, e aí a gente vai ter duas glândulas, o fígado e o pâncreas, tá? Aí é que a gente vai encontrar o intestino delgado, chamadas tripas, né? Algumas pessoas chamam, tá? Mas é intestino delgado, tá? Logo após o intestino delgado, a gente tem o intestino grosso. O intestino delgado ele é grande, só que a espessura dele é 2,5 centímetros, por exemplo, a espessura, enquanto o intestino grosso ele é pequeno, mas a espessura é de 6,5, mais ou menos, tá? E aí, depois aqui a gente vai ter o reto, né? E por fim, o ânus, tá? A maioria dos alimentos precisam ser transformados para entrar nas células e realmente nutrir o organismo. Quando a gente está se alimentando, por exemplo, de um fígado, feijão, um arroz, esse alimento ele precisa ser quebrado em pequenas, vamos dizer assim, em partes bem pequenas. E aí isso começa, inicia nos dentes, tá? A língua já dá depois mais uma, juntamente com a saliva, mais uma quebrada. E ao longo do tubo aí digestório, ele vai sofrendo mais quebras, até ele chegar aí no estômago, e aí ele vai sofrer toda uma quebra, vamos dizer assim, química. Depois ele ainda vai para o intestino delgado, aí lá ele vai no último processo, e aí depois ele vai ser absorvido, tá? E aí vai ser encaminhado para as células, e aí ele está pronto para adentrar para dentro da célula, onde será nutrido o organismo, tá? Via célula, tá? As proteínas, os lipídios e a maioria dos carboidratos contidos nos alimentos são formados por partículas grandes demais para passar pela membrana plasmática e entrar na célula. Então, as proteínas, os lipídios e a maioria dos carboidratos precisam ser quebrados. É como se fosse uma corda de 30 metros, e à medida que ela começa a passar pela boca, o alimento começa a passar pela boca, ele vai sofrendo quebra aí para 5 metros, para 2 metros. Estou dando uma analogia, tá? Estou fazendo assim para vocês entenderem o quanto isso vai ter que ser quebrado, tornando pequeno, para depois aqui ter a capacidade de entrar para dentro de uma célula, sabendo que a célula é a menor unidade viva de um ser vivo. Então, se ela é a menor, e ela é vista vamos dizer assim, ao microscópio, então precisa-se que o alimento seja transformado em partículas muito, muito pequenas para conseguir entrar, tá? Digestão. Então, o que é digestão? Digestão é a quebra das partículas no tubo digestório, tornando-as capazes de entrar nas células, tá? Então, a digestão é quebrar as partículas, tornar ela muito pequena para que elas possam ter a capacidade de entrar para dentro da célula. Para acontecer esse processo, são utilizadas enzimas digestivas, tá? Ao longo do sistema digestório aí, começando lá na boca, vai ter as enzimas específicas que vão fazendo a quebra disso aí. É como se fossem tesouras, é como se fosse um serrotinho que vai cortando isso em partes menores. Já as vitaminas, glicose, sais minerais e água são partículas pequenas, tá?
logo não precisa sofrer digestão para penetrar na célula, ou seja, elas não precisam ser quebradas, vitamina, glicose, sais minerais e água não precisa ser quebrada para entrar dentro da célula, já são pequenas o suficiente para adentrar, tá? As glândulas salivares. Quando enchemos a boca de água por algum motivo, sentir um cheiro, por exemplo, alguém está fazendo a comida, você viu, e aí você fica com a boca cheia d'água, tá? Dito popular. Isso acontece porque o sistema nervoso ele recebe estímulo dos olhos que viram ou do nariz que sentiu e envia essa mensagem para as glândulas salivares, as glândulas que estão aqui, tá? E aí essas glândulas salivares vão fazer o quê? Vão fabricar saliva. E na saliva está presente uma enzima, que é a amilase salivar ou petialina, tá? Mesma coisa, tá? Amilase salivar, que quebra o amido, amilase, toda terminação ase é uma enzima, tá? Que vai quebrar uma determinada, vai atuar em determinada substância, por exemplo, que começa a quebrar, por exemplo, o amido. A saliva também umedece o alimento, tá? À medida que a gente vai começando a mastigar, a saliva vai começando a umedecer o alimento, vai deixando ele mais mole, para se tornar mais fácil dele se quebrando com mais facilidade. E assim vai facilitando o trabalho dos dentes, também vai facilitar o trabalho da língua na deglutição, tá? Os dentes. Para que servem os dentes? Bom, eles cortam e trituram os alimentos que são misturados a saliva com o auxílio da língua. A língua é uma pazinha que vai, ou como se fosse uma enxada também, vai fazendo misturando aí a saliva com o alimento e vai umedecendo, tá? Então, a língua ela vai fazendo todo esse trabalho. Os dentes, juntamente com a língua, realizam a digestão mecânica, ou seja, aquela digestão de quebra. Tá? Já as enzimas realizam a digestão química, que seria também uma quebra mais de substâncias já, tá? Dos 3 aos 4 anos, a criança ela tem cerca de 20 dentes, são os chamados dentes de leite. Só que aí a criança ela vai crescendo, tá? E com isso, o maxilar ele vai crescendo também. Então, a criança com uns 3 anos, por exemplo, 3, 4 anos, o maxilar está nesse formato. À medida que ela vai crescendo, o maxilar ele vai crescendo e os dentes vão começando a ficar um longe do outro. Parece que os dentes vão ficando pequenos. Então, há uma necessidade de trocar esses dentes que estão aparentemente pequenos, finos, com a espessura fina, por outros. No caso, a gente vai chamar de dentes permanentes, tá? Então, o maxilar cresce e os dentes ficam pequenos demais, por isso devem ser trocados para completar uma dentição com 32 dentes. 32 dentes, nem todo mundo vai ter os 32 dentes. Digamos que nesse processo evolutivo, algumas pessoas já têm aí só 28 dentes. Os outros 4 dentes, 2 de baixo e os 2 de cima, são dentes que nascem tardiamente, já aí na fase adulta, depois dos 20 anos, por exemplo. Algumas pessoas já não nascem mais esses dentes, porque são dentes que não têm função nenhuma em nós, tá? Então, por questões evolutivas, vamos dizer assim, claro que isso vai levar milhares de anos ainda para que todos eliminem esses dentes, isso acontecendo, no processo, vamos dizer assim, de seleção natural aí do que usa e no uso e desuso, vamos dizer assim, tá? Até na questão lá do Lamarck. Mas a questão dos 32 dentes é algo discutível aí, porque alguns podem apresentar e outros já não mais, só 28, tá? Mas, ok, vamos trabalhar com 32 dentes até o momento. 8 dentes são incisivos, que cortam as frutas, 4 caninos que furam e rasgam, 8 premolares e 12 molares, tá? Aqui nós temos o exemplo como é um dente. Aqui nós temos uma substância mais dura, que é o esmalte, que recobre, vamos dizer assim, o dente. Tá? O esmalte aí, ele é uma das substâncias mais duras.
Só quem consegue penetrar aí nesse esmalte, a substância, são substâncias bacterianas, tá? Que vai acabando corroendo esse dente, esse esmalte aí, até entrar aí nas outras partes, tá? Depois nós vamos ter uma substância que ela é um pouco parecida com o osso, mas na verdade não é a dentina, tá? O nosso dente não é formado por osso, é uma substância um pouco diferente que a dentina. Depois a gente tem a parte aqui da polpa, que é onde vai se encontrar os vasos sanguíneos, tá? É onde a cárie, quando ela entra e ela chega nessa região, acaba causando dor. É preciso ter uns cuidados mais especiais, tá? Aqui a gente tem a parte da gengiva, claro, quando força aí demais a sangramento. Aqui a gente já tem propriamente o osso, tá? Que no caso aí da maxila da mandíbula, tá? O canal da raiz. Então, por isso, quando precisa fazer canal, é porque atingiu essa região aqui. Aqui nós vamos ter a coroa. A coroa, ela faz parte daqui, né? De onde está a parte do esmalte para cima. E a parte da raiz, ela está daqui para baixo, tá? Algo importante é quando a gente, ao comer, é importante, principalmente a parte de doce, é importante que escove os dentes bem escovados, use o fio dental para remover todo o açúcar, porque na nossa boca, naturalmente, tem bactérias. E essas bactérias não nos causam mal, mas as bactérias se alimentam de açúcar. E por elas se alimentar, elas acabam liberando substâncias, e as substâncias vão criando uma placa bacteriana. E essa placa bacteriana, com essa substância corrosiva, ela vai corroendo, vai furando o dente aqui aos poucos. Quando a gente perceber que não, já furou aqui, tá? Então, é importante você ter cuidado na quantidade de vezes que escova os dentes, usar fio dental, não usar palito, porque ele pode e vai furar a sua gengiva, empurrar a comida mais profunda, porque entre um dente e outro tem um espaço e pode empurrar para um espaço que não vai tirar, vai apodrecer, vai causar mau hálito. Então, é muito cuidado na questão da escovação e também de frequentar um dentista também para fazer a limpeza dos dentes, tá? Deixar isso para depois pode ficar muito caro e ser um processo até irreversível, vamos dizer assim, nos seus dentes originais. Vamos falar um pouquinho da boca até chegar no estômago, tá? Depois que o alimento é mastigado, ele é engolido com o auxílio da língua, né? Como eu já falei, que funciona como se fosse uma pá. Então, no caso, o alimento vai passar pela faringe, que é o órgão comum tanto para o sistema digestório quanto para o respiratório, e ele vai para o esôfago, tá? Quando engolimos a comida, é perigoso fechar automaticamente a entrada para o sistema respiratório, ou seja, nesse divisor de água que tem, vamos dizer assim, uma porta que ela faz o seguinte: nesse momento não passa comida, nesse momento não passa o ar. Então, ou passa uma coisa ou passa outra. Então, não pode passar as duas coisas ao mesmo tempo. Se você, ao mesmo tempo que estiver comendo, tentando falar, aí você pode incorrer no risco de engasgar. A comida ela não vai descer porque tem um tubo de ar subindo, mas ela vai para o seu nariz, porque é o ar que vai para o nariz. Então, nesse caso aí, você vai acabar tendo esse probleminha aí, tá? Então, é na glote que faz esse processo, tá? No esôfago, o alimento é empurrado até o estômago por meio das contrações dos músculos lisos, as contrações peristálticas, tá? Contrações peristálticas é como se fosse tirando leite. Você aperta e vai empurrando para descer, tá? Então, você aperta empurrando para descer. É como se tivesse uma mangueira mole, dentro dessa mangueira tivesse algo que você quisesse tirar. Então, você vai empurrando para algo. Então, esse movimento aqui é chamado de peristalse. Isso não acontece só no nosso esôfago, isso acontece ao longo do trato digestório todo, tá, gente? Isso é que vai empurrando a comida. Na boca, quem vai fazer esse processo é a língua. Depois que a língua faz isso, aí vai ter que ter esse movimento de empurrando a comida ladeira abaixo, tá? O movimento chamado de peristalse.
Isso ocorre no estômago, no intestino, e impulsiona o voo alimentar pelo tubo digestório, tá? Durante ele. Aqui nós temos o estômago, tá? O estômago tem o seu fundo, tem a válvula pylori, válvula cárdia, tá? Não vamos entrar em detalhe, de uma forma bem geral aqui. Quando o estômago está roncando, né, que a gente fala, nossa, eu tô com vergonha, por exemplo, que está fazendo aquele barulho, isso acontece por quê? É porque ele está se contraindo e estendendo. É como se o estômago estivesse fazendo assim, ó. Ele estivesse abrindo, fechando, abrindo, fechando. Como ele está parede com parede, então, ele fazia assim, então ele acaba fazendo. Então, esse barulho é porque o estômago ele está abrindo e estendendo. Isso é coincidência, às vezes, quando a gente está com fome, mas isso pode acontecer também quando a gente não necessariamente esteja com fome, tá? Que está com o estômago vazio, mas isso é mais natural acontecer com o estômago vazio, que ele vai ter essa capacidade de abrir e fechar, vamos dizer assim, e causar esse barulho. Assim que o alimento chega no estômago, ele é estimulado a produzir o suco gástrico, tá? Que é o ácido clorídrico. Então, inicia a digestão química, né? Eu só falando da digestão mecânica, agora começa a falar de digestão química. O estômago tem o ácido clorídrico, que é o HCl, tá? Quando alguém vomita, por exemplo, aquele suco, vamos dizer assim, tipo verde, esverdeado, tá? Que amarga muito, tá? Também há enzimas, a pepsina, por exemplo. A pepsina é uma enzima que vamos dizer assim, que ela vai quebrar uma proteína. Digamos que ela pega uma proteína aí de 30 centímetros, estou dando um exemplo, tá? E ela vai pegar e vai quebrar ela aí em 5 centímetros, por exemplo. Então, ela pegou uma proteína e quebrou uma peptidase, tá? Então, ela pega algo grande, quebra em pedaços menores, tá? Então, a pepsina faz esse trabalho. O alimento é liberado de 2 a 4 horas para o intestino delgado, só que ele é liberado em pequenas porções, tá? É como se fosse em colheradas que você engolir, vai ser liberado em pequenas porções. E aí ele é um líquido pastoso que já é denominado químico, tá? Intestino delgado. Quando sai lá do estômago, vai para o intestino delgado, né? A maioria da digestão e absorção acontece no intestino delgado, tá? Então, vai acontecer a digestão e a absorção. A absorção é quando vai passar para a corrente sanguínea, vai ser levado à célula, e vai entrar para dentro da célula e vai nos nutrir, tá? No duodeno, são lançadas as secreções de 2 glândulas, do fígado e do pâncreas, tá? Vai ser lançado no duodeno, que é essa parte inicial aqui, tá? Que é a parte que está ligado ao estômago, tá? Então, nessa parte do duodeno, é lançado aí parte substâncias do fígado e do pâncreas, tá? Para ter toda a digestão aí acontecer também, a digestão, vamos dizer assim, acontecer de uma forma 100%. Trata-se da digestão química, claro, que continua ao longo das outras partes. O intestino delgado é dividido em 3 partes: duodeno, jejúnio e hilo, tá? Então, começa com o duodeno, depois continua pelo jejúnio e até o hilo, tá? Ou seja, são em torno aí de 6,5 metros de comprimento, com 2,5 centímetros de espessura, por exemplo, é muito fino, mas é muito comprido, o intestino delgado, e é nele que acontece todo o processo de absorção, ou seja, a passagem dele para o sangue. Lembrando que ele tem as vilosidades e as microvilosidades que aumentam essa área de absorção. É como se você pegasse um comprimido efervescente e pegasse outro efervescente da mesma marca, mesmo modelo, mesmo tamanho, só que partisse ele em 4 pedaços e jogasse um copo. Qual é que vai desmanchar primeiro? No que foi partido em 4 partes, porque ele tem uma maior área de contato com vamos dizer assim, com a água. O outro que está inteiro, ele vai demorar um pouco mais a desmanchar. Assim também é a comida. Então, quanto mais em pedaços pequenos ficar esse alimento, mais facilidade de absorção terá, tá? Então, é necessário a gente ter uma mastigação aí
mais duradoura. O pâncreas produz o suco pancreático, que é uma mistura de enzimas digestivas, a tripsina, né, a quimiotripsina e a peptidase, que ataca as proteínas, as lipases, que atacam os lipídios, e a amilase, que ataca a amilase pancreática, que ataca o amido, tá? O intestino produz o suco intestinal, que tem várias enzimas, a peptidase, por exemplo, que vai atacar as proteínas, a lactase, que vai atacar um tipo de açúcar, que é a lactose, a sacarase, que é outro tipo de açúcar, que é a sacarose, tá? A maltase ataca a maltose, tá? Toda terminação ase é uma enzima, tá? O fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, uma bolsa. Tem pessoas que se faz necessário fazer uma cirurgia da vesícula biliar, tira a vesícula biliar, mas o fígado vai produzindo a bile e ela vai sendo lançada diretamente no duodeno, tá? Vai sendo pingado de gotinha em gotinha. É um detergente que vai desmanchar essa gordura, tá? Então, o fígado produz a bile que é armazenada na vesícula biliar antes de ser lançada no intestino, tá? Claro, se tiver a vesícula biliar. Se não tiver, vai ser lançado diretamente. A bile, ela não tem enzimas, tá, gente? Isso aqui é muito importante, ela não vai ter enzima. Ela é como se fosse um detergente, ela vai desmanchar essa gordura aí para ser, vamos dizer assim, absorvida com mais facilidade. Então, o fígado, ele produz cerca de 2 litros de bile por dia, então a produção de bile é grande, tá? O fígado remove o excesso de glicose do sangue e armazena na forma de glicogênio. Então, se você comeu muito açúcar, essa glicose, por exemplo, ela é retirada e armazenada em forma de glicogênio. Só que tem um detalhe. E se tua glicose abaixar demais, o que é que o fígado vai fazer? Ele vai repor essa falta de glicose no sangue. Nós não devemos exceder a glicose, mas também não devemos diminuir demais. Tem um limiar que ela deve se manter ali, tá? Então, o açúcar ele não deve passar desse patamar, mas também não deve baixar demais também. Ele é essencial, deve ter essa quantidade necessária para o funcionamento do organismo. Assim também a questão vamos dizer assim, eu vou até falar assim, a gente tem no nosso sangue o álcool, não o álcool que a gente vai beber, tá, num barzinho, mas a gente tem esse álcool no nosso sangue que é produzido naturalmente, ele está ali porque ele é essencial. O excesso faz mal, mas também a falta vai fazer mal, assim também como a questão da glicose, tá? O fígado utiliza os aminoácidos essenciais para produzir outros aminoácidos que formam as proteínas, tá? Pega um dos essenciais e vai formar outros, tá? O fígado transforma os aminoácidos excedentes, aqueles que estão sobrando, em outras substâncias que podem ser usadas como fonte de energia. Nessa transformação, acaba produzindo amônia, e a gente sabe que a amônia é tóxica, tá, gente? Então, se a amônia é tóxica, o que é que o fígado deve fazer? O fígado vai pegar essa amônia e vai converter em ureia. Aí sim, a ureia é eliminada pelo sistema urinário, tá? O fígado também remove as substâncias tóxicas do sangue, tá? Como, por exemplo, os poluentes, o álcool, o pesticida e outras drogas, tá? Então, o fígado tem essa função de fazer isso aí, tá? O fígado armazena lipídios, algumas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina A, D, E, K e a vitamina B12, e alguns minerais, como, por exemplo, o ferro. O fígado é rico em ferro. Quem tem problema de anemia, é aconselhável comer bastante fígado, tá? Ok? O fígado também remove e destrói os glóbulos vermelhos desgastados, aqueles glóbulos vermelhos que já não servem mais para nada, então o fígado vai fazer o quê? Calma aí. Você não serve, então vamos remover você daqui, deixar o espaço livre. E por último aqui, tá, gente? Vamos tratar do intestino grosso, tá? Vou falar lá do intestino delgado e agora eu falo do intestino grosso, tá? Depois de passar de 3 a 10 horas no intestino delgado, tá? Cada organismo funciona, vamos dizer assim, de alguma forma.
Tem algumas pessoas que têm o intestino muito preso, que demora aí dias, por exemplo, aí ao banheiro. Tem pessoas que vai aí 3, 4 vezes. Então, isso vai depender muito. Depende também muito da alimentação que você está ingerindo, tá? O resto do alimento chega ao intestino grosso, tá? Então, aquilo que passou lá pelo intestino delgado não foi absorvido, chegou ao intestino grosso, ele vai fazer o quê? O que vai acontecer? Tá? A parte inicial, em forma de bolsa, onde se abre o intestino delgado, é o seco, tá? Então, aqui, essa parte aqui é do intestino delgado, tá? Então, aqui é a parte inicial do intestino grosso, onde termina o intestino delgado, começa o intestino grosso, então aqui é chamado de seco, tá? E existe um pequeno órgão, que é o apêndice vermiforme, tá? Que ele não tem função nenhuma em nós, mas nos outros animais ele tem função, tá? Acredita-se que, e há estudos que evidenciam isso, que ao longo da evolução aí, os nossos descendentes aí vão nascer sem já esse apêndice vermiforme, tá? E ele não tem função nenhuma em nós. Quando há um acúmulo aí, vamos dizer, de resíduos de bactérias, acaba causando uma inflamação que é a apendicite, precisa ser removida com urgência, tá? Isso não é fatal, tá? A parte mais longa do intestino grosso é o colo, tá? O chamado cólon também, como está escrito aqui, tá? Na parte final do colo fica o reto, que se comunica com o exterior por meio do orifício ânus, tá? O intestino grosso absorve parte da água e dos sais minerais que não foram absorvidos lá no intestino delgado, tá? A água e os sais minerais são essenciais para nós, então acaba sendo absorvido parte e aí as fezes acabam ficando, vamos dizer assim, sequinha, durinha e ok, então pronto. Os restos que não foram digeridos são compactados em forma de fezes, são eliminados, tá? Então, como já falei, aqui nós temos o seco, que é a parte inicial do intestino grosso, e aí a gente vai ter essa parte aqui subindo, que é o colo ascendente, tá? Ascendente subindo, tá? ASC subindo, tá? Depois nós vamos ter aqui o colo transverso, e aqui nós temos o colo descendente, tá? Descendo. E aqui nós temos o colo sigmóide, que faz de forma de um S. E aí depois a gente vai ter o reto e, por fim, o ânus, tá? E aí as fezes são eliminadas, tá? É claro que todo esse processo aqui, ele depende de cada organismo para que as fezes sejam eliminadas num curto ou demorado espaço de tempo, ou dependendo se houve uma infecção aí. Mas é isso, galera. Fico com Deus, um forte abraço, até a próxima aula. Tchau!